Boa noite, irmãos. Mais um culto de quinta-feira. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para prestar este culto de adoração ao nosso Deus. Agradecer pela sua presença também. Que Deus possa continuar te abençoando grandemente, te dando força, te dando perseverança, paciência, para você continuar firme com Jesus Cristo, independente das circunstâncias da vida. Nós vamos orar, vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Nós temos aqui alguns pedidos, orarmos pelos enfermos da nossa igreja, incluímos a irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Delvira, Dona Nilza, orarmos também pela nossa igreja. Creio que precisamos orar muito pelos irmãos, pelas famílias da nossa igreja, que elas tenham força, sabedoria, desejo ardente de quando nós retornar com alegria, retornar glorificando a Deus e sabendo que quanto que vale a pena servir ao Senhor. E também orar pelos afastados, por aqueles que estão desanimados, estão enfraquecidos. Nós pedimos a Deus que um momento como esse sirva de despertamento, sirva de motivação para que eles possam voltar à casa de Deus, e não ficarem mais frios, mas estarem agora mais comprometidos com a palavra de Deus. Orarmos pela Marli, que Deus possa estar abençoando. Orarmos também com forma de gratidão pela Neia. A Neia completou essa semana mais um aniversário, que Deus possa continuar abençoando a Neia, dando a ela saúde e muita paz, e principalmente na presença do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais esse culto, somos gratos a Deus pela Tua palavra, que nunca voltará vazia, somos gratos pela existência da nossa igreja, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa igreja, dando força, dando ânimo, dando a Deus saúde também, e ao retornarmos a Deus, que a igreja possa voltar com alegria, empenhada em fazer a Tua obra, em saber que o trabalho não será em vão, mas que o Senhor estará, ó Deus, cuidando e abençoando também a cada um de nós. Pedimos pelos afastados, desperte-os, para que eles possam, ó Deus, estarem voltando para a Tua casa e voltando para Ti também. Que o Senhor, ó Deus, faça com que eles, em meio a tudo isso, eles possam estarem, ó Deus, voltando e Te servindo de todo o seu coração. Tenha misericórdia daqueles que estão afastados, ó Deus, incomode-os a eles estarem de volta, se reconciliando com a Tua igreja e também se reconciliando contigo. Pedimos por aqueles que estão enfermos, incluímos aí Dona Gesilda, Dona Nilza, Dona Delvira, Dona Ione, que o Senhor possa também estar abençoando. Também, ó Deus, nós incluímos a Marli, que o Senhor possa também estar cuidando dela, moradora aqui de Campo do Coelho, abençoando aquela vida, sua família, dando a ela sabedoria e força. Agradecemos também pela Néia, ó Deus, que nessa semana completou mais um ano de vida, continue cuidando dela, sustentando-a cada dia mais. E agora que vamos estudar a Tua palavra, que a Tua palavra seja exaltada, glorificada, que nós possamos aproveitar esse tempo aqui para estudar e também aprender um pouco mais de Ti. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo, preocupação, suas raízes e a libertadora perspectiva de Deus. Esse é o tema do nosso estudo, tem sido aí durante esse mês de junho, preocupação. Nós vamos fazer um resumo da semana passada, vamos ler aqui dois parágrafos da semana passada, que diz o seguinte: adorar a Deus é um dever exclusivo. Quando deixamos de seguir ao verdadeiro Deus, procuramos viver para nós mesmos, adorando a outros deuses. Então lembra que nós falamos na semana passada que a preocupação pode ser também uma idolatria, e a solução é arrependimento. Quando eu passo, então, a adorar outros deuses, a servir outras coisas, eu passo, então, a ficar preocupado com aquilo e isso se torna uma idolatria. Mas o arrependimento é a solução para que eu possa vencer
esse mal que está me prejudicando a cada dia mais. As coisas com as quais nos preocupamos revelam nossos deuses falsos, agradar o nosso cônjuge, perfeccionismo legalista, nossos filhos, dinheiro, vingança, sucesso, reputação, conveniência e coisas assim. Então isso é preocupante. Quando a pessoa ela tem o seu cônjuge como o ídolo, adora o seu cônjuge, adora os seus filhos. É claro que nós devemos amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, respeitar o nosso cônjuge, mas adorar somente a Deus. Deus é que deve ser adorado. Adorar a Deus é um dever exclusivo. Nós devemos sim amar o nosso cônjuge, amar os nossos filhos, mas não adorá-los. A Bíblia fala que se eu não deixar pai e mãe e não seguir a Cristo, eu não sou um discípulo verdadeiro. Então eu preciso estar avaliando isso, porque isso pode ser motivo de preocupação na minha vida. Por isso que eu tenho que adorar somente a Deus e descansar no poder dele. A vingança é um grande problema. As pessoas ficam preocupadas. Às vezes a pessoa passa por algum problema na vida e ela então teve uma decepção e tem um desejo de vingar. Então, enquanto ela não se vingar, ela não sossega. Então ela fica preocupada com aquilo ali. Aquilo vai desgastando ela. Então é preocupante. O dinheiro também. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é importante? É importante. É necessário? É necessário para eu comprar as minhas coisas. Mas eu não devo amar o dinheiro. O amor ao dinheiro que é preocupante. Porque aí sim é a raiz de todo mal. Eu amar o dinheiro, eu acabo prejudicando a minha vida, né? Prejudicando a minha família, me distanciando de Deus. Então isso nos leva à perdição. Como o pastor colocou, preocupação é uma tentativa de subverter o único Deus que tem seu senhorio, que é ao mesmo tempo criativo e redentor sobre as nossas vidas. Em vez de confiar em Deus, nos submetendo e rendendo a sua boa vontade, a pessoa que se preocupa rebela-se e se declara em defesa da autonomia, da independência do Deus no qual vive, se move e tem o seu ser. A gente estudou na semana passada, hoje nós não vamos estudar esse texto não, vamos estudar outros textos, mas falamos de Mateus 6. Mateus 6 ele usa a expressão, o próprio Jesus ele usa 3, 4 vezes ali a expressão não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa é uma expressão de Cristo, não é uma expressão de um discípulo, mas é uma expressão de Cristo, é Cristo falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque ele sabia que a preocupação era um sentimento que traria perturbação para o ser humano. Então ele fala, não fique ansioso com o que você vai comer, beber ou vestir, porque o Pai sabe de que você necessita de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas na tua vida. Então, a gente precisa descansar nas palavras de Deus. Eu preciso confiar nas palavras de Deus. Muitas das vezes a gente fala, eu aceitei Jesus, eu confio em Jesus, mas é nesse momento que a sua fé ela é provada e você precisa passar, ser aprovado por Cristo. Confiar, descansar no poder de Cristo. E não ficar ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Aí Paulo fala também aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ele quer dizer o seguinte, olha, em tudo você apresenta com oração e súplica e com ação de graças o teu problema, mas não fica ansioso. Pega essa ansiedade e transforma ela em oração e começa a orar e pedir a Deus que esteja tirando esse mal do teu coração, que é essa preocupação excessiva. Aí ele fala que a paz de Deus vai guardar o seu coração e também os seus sentimentos. Então, a ideia aqui, irmãos, de todo o livro que nós estamos estudando, é a gente entregar na mão de Deus essa preocupação.
como Pedro fala, lançar sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação, e aí ele promete que vai ter cuidado de você. Né? Você ficar trabalhando com essa preocupação no seu coração, isso vai desgastar e vai também distanciar você de Jesus Cristo. E sabendo que o nosso bem maior é Cristo. O maior tesouro que nós temos é Jesus Cristo em nosso coração. Vamos ler Salmo 73. Eu gostaria de deixar esse texto como texto base. Vamos ler outro texto, mas deixar esse texto base hoje com vocês. É o Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que texto fabuloso, maravilhoso. O que eu tenho de maior no céu ou na terra? Deus. Nada se compara a Deus. Então o salmista abre o seu coração, declara na sua boca que o maior bem que ele tinha era a presença de Deus. O próprio Davi também relata isso, que a minha porção é o Senhor. Né? O meu maior presente, o bem maior que eu tenho é o Senhor. E olha que Davi era rei, reinou em Israel durante 40 anos. Era um homem rico, um homem poderoso. Mas ele declara que a maior porção dele, o maior bem dele era o Senhor. E o salmista também aqui declara: quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza aqui na terra. Ou seja, não há outro que eu me agrade, que o maior bem que eu tenho aqui na terra e nem no céu, a não ser a ti. Mesmo que meu coração desfaleça, a minha carne também desfaleça, o Senhor continuará sendo a minha fortaleza e a minha porção, a minha herança para sempre. Então, coloca para nós aqui uma coisa muito importante, o seguinte, que o maior bem que nós temos, a maior herança que nós temos é o Senhor. Essa é a maior riqueza que nós temos, é o Senhor. Então a gente fez aí uma recapitulação, já iniciando com esse texto base aqui do Salmo 73, e nós queremos hoje contar um episódio de pânico de Josué e seu arrependimento. É uma história onde o autor conta de uma pessoa que o procurou para conversar um crente que queria conversar com ele em meio às dificuldades, às batalhas que ele estava passando. Então eu vou ler toda a história pausadamente para a gente poder entender e fazer alguns comentários. Josué entrou em contato comigo depois de ser liberado da emergência. Seu ataque de pânico aconteceu em meio a uma perfeita tempestade de estresses da vida. Josué era uma pessoa voltada para pessoas trabalhando em uma fábrica, numa atividade manual e monótona. Então era um homem que tinha família, um homem trabalhador e também um homem que crente, frequentava a igreja, participava dos cultos, ele tinha lá a sua responsabilidade também na igreja. Vida comum. O fato dele não ser afiliado ao sindicato irritava seu chefe e colegas de trabalho que eram predominantemente sindicalizados. Eles pressionavam Josué a se unir a eles. Além do mais, os rumores de dispensa aumentavam. Além dessas preocupações com o trabalho, Josué tinha também as pressões familiares comuns de uma esposa e 3 filhos pequenos, juntamente com sua mãe que estava envelhecendo e precisava de cuidados contínuos. Aumentando as pressões, o pastor titular da sua igreja havia deixado o pastorado recentemente e seu papel como diácono carregava mais do que suas responsabilidades habituais. Então vamos pegar aqui a história de Josué. Josué era um homem trabalhador, um homem casado, pai de 3 filhos, um homem que trabalhava numa empresa já há muito tempo. Ele não era afiliado ao sindicato, e isso irritava o seu chefe, irritava também os seus colegas de trabalho, que eram sindicalizados, e pressionava Josué a se unir com eles. Havia também rumores no interior da sua empresa que ele poderia ser dispensado. Ele tinha as preocupações do trabalho,
tinha também as preocupações comuns de uma família normal, né? Todo mundo sabe que os problemas que cada um tem na sua família. Também a mãe já estava envelhecendo e precisava de cuidado, precisava de apoio. Havia também na igreja pressão por parte da igreja, porque o pastor titular, ele tinha saído da igreja e havia deixado o pastorado recentemente, e ele, como diácono, ele então carregava muitas responsabilidades com a igreja. Então era isso. O trabalho era um trabalho onde ele estava sendo pressionado, estava havendo rumores para ser dispensado, era um casado, tinha 3 filhos, a mãe dele precisava de cuidados contínuos, de apoio, e também tinha a questão da igreja, a qual ele também servia, e não tinha pastor naquele momento na igreja, e ele precisava também exercer essa função, ajudando a igreja nesse ministério. Então essa era a vida de Josué. Temendo estar tendo um ataque cardíaco, ele foi para a emergência do hospital, passou pela série costumeira de exames e entrevistas médicas e foi encorajado a falar como conselheiro. Então ele foi para o hospital, com medo de ter um ataque cardíaco, foi então observado, foi liberado, mas foi procurar um conselheiro. Enquanto Josué e eu discutimos sobre essas ansiedades, várias raízes afloraram. Primeiro, Josué tinha como um tesouro as opiniões das pessoas, temor de homens, mais do que a aprovação de Deus a ele em Cristo. Então, na conversa com o autor do livro, com o conselheiro, ele disse o seguinte: olha, eu temo decepcionar os homens, eu gosto de ter a aprovação das pessoas, então eu temo decepcionar os homens. E a opinião das pessoas, para mim, é um tesouro, para mim é muito importante. Então, quando eu decepciono alguém, eu fico muito frustrado. Segundo, Josué tinha como tesouro a segurança financeira que seu trabalho lhe dava e temia perdê-lo. Ele dependia do seu emprego, de suas provisões financeiras, mais do que do próprio provedor. Então, o conselheiro chegou à conclusão do seguinte: olha, você teme ser despedido, mas o seu temor é maior do que a sua confiança em Deus. Ele deixou bem claro isso no aconselhamento. Josué passou essa informação para o conselheiro: olha, eu temo ser dispensado, eu tenho isso como um tesouro, como uma segurança financeira. E aí o conselheiro perguntou assim: não, você não confia em Deus? Eu confio, mas eu temo ser dispensado. Então aí você percebe que o volume de estresse ele cresceu, de ansiedade também cresceu, no momento que ele disse isso: olha, eu temo ser dispensado, mas em Deus? Não, eu confio em Deus, mas eu temo ser dispensado. Irmãos, muitas das vezes a gente cria essa crise. Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu preciso, isso não é ser negligente, irmãos. Eu quero que os irmãos me entendam nesse sentido. Isso não é ser negligente, mas eu preciso confiar em Deus. É claro que eu devo temer uma dispensa, eu devo temer ficar desempregado, eu devo ter medo de ficar desempregado. Só que esse temor, ele não pode ser maior do que a minha confiança em Deus, porque o Deus é o Deus provedor. Salmo 23, primeiro fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu preciso acreditar nisso, acreditar nas promessas de Deus, que Ele é o Deus da provisão, que Ele vai prover aquilo que for necessário. Então, esse temor, esse burburinho que havia lá no interior da empresa, que poderia ser dispensado, trouxe um pânico nele, trouxe um estresse, trouxe uma preocupação excessiva, uma ansiedade, que ele foi parar lá na emergência por causa dessa situação. Os tesouros terrenos o dominavam, produzindo preocupações e temores de perda do emprego. Então, são duas, a opinião das pessoas e agora a questão também do desemprego, da dispensa. Em terceiro lugar, havia um outro obstáculo. Josué tinha também como tesouro o ideal de um emprego melhor.
seu descontentamento com sua carreira atual produzia preocupações sobre se ele deveria ou não ficar preso para sempre nesse emprego ruim. Então, além de ele temer ficar desempregado, ele também, empregado, estava descontente. Aquele emprego para ele não era bom, ele estava naquele emprego porque ele precisava, mas ele estava descontente naquele emprego. Então, toda essa situação fez com que ele chegasse, fosse à emergência do hospital e fosse observado pelos problemas que ele estava passando. Ou seja, a preocupação, a ansiedade trouxe problemas físicos para ele. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, aonde a gente fica extremamente preocupado, ansioso, e essas preocupações acabam prejudicando a nossa saúde física. Irmãos, vamos colocar o joelho no chão e vamos orar. Vamos confiar em Deus. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Ela é divinamente inspirada para exortar, para corrigir, para aconselhar. Então vamos comer esse alimento. Vamos aproveitar que temos esse alimento, que ele é suficiente. As nossas orações também, que é uma arma para vencermos as dificuldades da vida. É claro que nós tememos muitas coisas, mas só que esse temor ou esse medo que nós temos de ficar desempregado, ou às vezes descontente com o emprego que nós estamos tendo, queremos um outro, mas temos medo de sair, ficar desempregado, aquela crise que Josué estava vivendo, isso também pode ser uma crise que nós estamos passando. E como nós estamos convivendo com essa crise? Estamos confiando em Deus, estamos crendo no poder de Deus, estamos orando, estamos meditando na palavra de Deus. O que eu tenho feito em meio a essa situação que às vezes eu estou vivendo, como Josué está vivendo? Se eu não procurar Cristo em primeiro lugar, que é o meu refúgio maior, eu vou procurar então uma emergência. E aí essa emergência vai ver que eu estou tendo problemas físicos por causa de inúmeras preocupações que eu estou tendo. Então você procure Deus. Deus, Ele é a nossa esperança. É claro que às vezes você vai ter que procurar um médico para poder fazer alguns exames, procurar às vezes alguns especialistas para você fazer algum tratamento. Só que você, quando está vendo que a coisa está começando já a acender uma luzinha ali, você já tem que, antes mesmo de acender aquela luzinha, já colocar o seu joelho no chão, orar em todo o tempo, ter essa comunhão com Deus. O conselheiro chegou à conclusão com Josué o seguinte: olha, você precisa confiar mais em Deus, descansar mais no poder de Deus, agradecer pelo seu trabalho, apesar de não ser um trabalho que você estava querendo, mas é dali que você tira o seu pão de cada dia. Então seja grato pelo trabalho que Deus te deu, não fique descontente, não tenha medo de ficar desempregado, mas confie em Deus e viva um dia de cada vez. Será que eu tenho feito isso? O que tornava esses tesouros e mestres rivais tão difíceis de serem identificados e muito mais difíceis de serem erradicados era o fato de serem compreensíveis e legítimos. Então Josué achava que isso tudo era normal. Ter medo de ficar desempregado, não, isso é normal. Querer um emprego melhor, também isso é normal. Querer a aprovação das pessoas, também isso é normal. Então ele achava que isso tudo era legítimo. Só que isso estava já ultrapassando a vida dele. Ele já estava ficando já doente por causa disso. Então não pode ser normal. Quem não quer ser amado por seus colegas de trabalho? Quem não quer um salário seguro? Quem não quer um emprego agradável? Mesmo assim, como Josué descobriu, quando essas boas coisas consomem nossos corações, a preocupação aparecerá e os episódios de pânico podem não estar distantes. Exatamente, a frase importante aqui é essa: quando essas boas coisas consomem nossos corações, né? A questão de você ter um emprego melhor, a questão de você ser amado pelos seus colegas de trabalho, a questão de você ter um salário seguro, isso tudo são boas coisas. Mas quando essas boas coisas consomem a minha mente e consomem o meu coração,
então não se torna bom. No momento que isso daí está sendo controlado por mim e pela graça de Cristo na minha vida, tudo bem. Mas no momento que isso daí já passou por cima, já está me vencendo, já está me consumindo, pode sim trazer grandes problemas, consequências graves para o nosso interior, para a nossa saúde física e também emocional. Sempre que você estiver preocupado, analise a sua fé. Eu gostei muito dessa frase do autor. Sempre que você estiver preocupado, analise a sua fé. Faça uma avaliação da sua fé. Fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11 diz isso. Das coisas que se não veem. Fé é base. Lembra que eu falei um culto desse aí atrás, que fé é base, fé é alicerce. E a minha fé está depositada em Jesus Cristo. Eu citei aí há uns minutos atrás aquele texto: entrega o teu caminho ao Senhor. Isso é fé, é você confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ou ele tudo fará. Então eu preciso, em meio a essa preocupação, em meio a essa luta que eu estiver travando, eu preciso primeiramente analisar, avaliar a minha fé. Será que realmente eu estou colocando Deus em primeiro lugar? Ou estou colocando emprego? Ou estou colocando essa preocupação de ser amado pelos meus colegas? Ou estou colocando o meu descontentamento no meu trabalho, essa minha tristeza, essa minha amargura? Eu não gosto desse trabalho, eu não agradeço a Deus por esse trabalho. Eu tenho colocado isso em primeiro lugar, em foco? Não. Se eu estiver colocando isso, eu vou prejudicar a minha saúde física e emocional. Eu preciso analisar a minha fé. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Essa é o melhor remédio. É a sua fé sendo inclinada para Cristo, autor e consumador dela. É quando eu busco primeiro a Cristo. Então eu estou fincado, enraizado com Cristo. Eu busco primeiro Ele e os seus mandamentos. Se eu não estiver fazendo isso, eu estou colocando as coisas deste mundo em primeiro lugar, e isso vai me trazer preocupação, vai me trazer distanciamento de Jesus. O que você tem a tendência de considerar como um tesouro mais do que Deus? E aí nós estamos estudando Mateus 6, quando fala, no 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Então, o que você tem a tendência de considerar como um tesouro mais do que Deus? Será que existe um tesouro maior do que Deus? Não existe um tesouro maior do que Deus. Mas muitas das vezes o meu coração, ele está voltado para outras coisas que não são de Deus, que não agrada a Deus. Às vezes são até coisas boas que você deseja para você, mas eu não posso colocar como tesouro maior do que Deus na minha vida. Você consegue entender isso? Aqui a gente não está levando as pessoas a ter uma vida medíocre, não é isso, mas é você priorizar Deus. Quando nós priorizamos Deus e vivemos em comunhão com Deus, as preocupações são bem menores, bem menores. Eu vou ter o contentamento em Jesus Cristo, eu vou ter paz em Jesus Cristo, eu vou ter paciência em Jesus Cristo, eu vou ter alegria em Jesus Cristo. Todas as virtudes, as qualidades, coisas boas, elas virão na minha vida por eu ter escolhido Jesus Cristo em primeiro lugar na minha vida. Preciso entender dessa maneira, irmãos, porque muitas vezes a gente vê a pessoa sofrendo e a pessoa ainda tem como justificativa legítima: não, mas eu estou sonhando em ter um emprego melhor. Gente, eu quero só uma vida melhor. É pecado?
Não, não é pecado, mas se isso está trazendo uma preocupação na minha vida, vai me consumir, vai me distanciar de Deus, se torna pecado. Se torna pecado. Se eu estou descontente, eu estou pecando, eu estou distante de Deus. Eu preciso ser grato a Deus pelo meu emprego, ser grato a Deus pela minha família, ser grato a Deus pela minha igreja. Por mais que a sua igreja seja imperfeita, por mais que a sua família seja imperfeita, por mais que o seu trabalho seja penoso, mas agradeça, porque a Bíblia fala que em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Em que você às vezes confia, olha fixamente e segue em vez de ao Senhor? Esse alguém ou alguma coisa que não é Deus é o objeto da idolatria do seu coração. E certamente o resultado será preocupação. Ou seja, se você não tem Deus como o seu Criador, se você não tem Deus como aquele a quem você deve adorar, se você está adorando uma outra coisa que não é Deus, você vai se tornar então preocupado. Porque o seu coração ele está distante de Deus. Agora, se eu tenho Deus como o meu Senhor, o meu Salvador, e não existe um objeto de idolatria no meu coração, com certeza eu vou estar caminhando. Mas se existe, certamente o resultado será preocupação. Ninguém além do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro e vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus, é poderoso o suficiente, bom o suficiente e sábio o suficiente para fazer provisão a você e te guiar. Ele é um bom mestre, um Deus fiel, um refúgio seguro e incomparavelmente mais digno de confiança do que os substitutos que procuramos. Enquanto o nosso mestre anterior, o pecado, paga aos seus escravos os honorários da morte, nosso novo mestre, Deus dá liberalmente a nós, seus escravos, os presentes da santidade e vida eterna. Em meio às nossas ansiedades, nos arrependamos dos nossos falsos mestres, falsos deuses, falsos refúgios e renovemos nossa fé em Deus, nosso Salvador. Resumindo essa frase toda aí, esse parágrafo todo aí, ninguém é maior do que Deus. Ninguém pode satisfazer o seu coração mais do que Deus. Ninguém pode amar você mais do que Deus. Ninguém pode trazer refúgio, segurança, esperança, força mais do que Deus. Ninguém. E por isso que Deus deve estar em primeiro lugar na tua vida. Pronto. Porque Deus é tudo, irmãos. Deus, Ele é suficiente. Ele é bom, Ele é amoroso. Ele traz proteção, Ele cuida, Ele protege, Ele fortalece, Ele anima, Ele encoraja, Ele ampara. Ele é tudo. Então, quanto mais eu confio nele, menos preocupado eu fico. Volto a repetir a frase. Quanto mais eu confio nele, menos preocupado eu vou ficando. Menos ansioso eu vou ficando. Então, peça a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé. Como os discípulos pediram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então peça a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, desenvolva a minha fé em Ti, para que eu não crie ídolos no meu coração, para que eu não tenha ídolos no meu coração, e esses ídolos vão me preocupar, vão me trazer ansiedade, vão me trazer problemas físicos e também emocionais. E nós sabemos que isso é ruim, isso é muito ruim. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós temos sim os nossos sonhos, os nossos desejos, mas vamos colocá-los diante de Deus e pedir, Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor realize. Se for para glorificar o Teu nome, que o Senhor realize. Mas se não for, que o Senhor tire isso do meu coração. Porque o que eu quero fazer é glorificar o Teu nome. Eu preciso tomar essa posição. Porque essa posição, além de agradar a Deus, vai evitar na minha vida inúmeras preocupações que podem me levar à desgraça, a problemas de enfermidade, a muitas situações graves. Quantas coisas que hoje nós temos porque acumulamos lá atrás, lá no passado, de maneira insensata, e aquilo acabou nos trazendo grandes prejuízos.
Então, se você hoje tem o conhecimento da palavra de Deus, procure pedir a Deus sabedoria e entendimento para que você viva segundo a vontade dele. Amém, irmãos? Nós vamos ler um texto aqui de Romanos, capítulo 6, e vamos estar encerrando então o nosso estudo de hoje. Romanos, capítulo 6, os versículos 22 e também 23. Texto bem conhecido, Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse versículo 22 aqui é o versículo onde a pessoa escolheu servir ao Senhor. E ela então foi libertada do pecado. Ela foi transformada em servo de Deus. E os seus frutos agora é para a santificação que vai levá-la à vida eterna. Agora no versículo de número 23, ele já começa com uma preposição. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o meu pagamento, o meu honorário é a morte. O pecado, o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. E a morte aqui não é morte física, é a morte espiritual. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só através de Cristo Jesus que nós alcançamos a vida eterna. Deus deu de graça esse presente para nós, que é a vida eterna. E nós alcançamos em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. É interessante a expressão Senhor na Bíblia. Ela aparece mais vezes a palavra Senhor no Novo Testamento do que Salvador. Será que Cristo é Senhor da tua vida? Se Ele é Senhor, então por que você está tão preocupado? Se Ele é Senhor da tua vida, por que você está tão ansioso? Se Ele é Senhor, Ele vai tomar conta de você, Ele vai cuidar de você, Ele vai dirigir você, vai orientar você e vai sustentar você. Então permita que Deus seja Senhor da sua vida. Às vezes nós falamos que Ele é meu Salvador. Não, Ele é meu Salvador, eu vou para o céu, mas eu estou lá roendo as minhas unhas, estou lá preocupado. Permita que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele tome conta da sua vida. Não dá para você servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus 6? Ou você serve a Deus ou Deus é a riqueza. Não dá para servir dois senhores. Então escolha quem você vai servir. Josué, não esse Josué da história, mas Josué lá da Bíblia, ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa servir ao Senhor, ter Ele como Senhor, como aquele mestre, como professor, como orientador supremo na sua vida, para que você possa então ficar livre das preocupações e dos anseios que vão castigando e sufocando a gente. Lembra que eu falei há umas semanas anteriores, Reverendo Hernandes Dias Lopes fala que a ansiedade sufoca a gente, estrangula a gente. Exatamente isso. A preocupação excessiva, a ansiedade, o estresse sufoca a gente. É a hora de você descansar no poder de Deus e crer nas promessas que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Isso não é ser negligente, mas é você ter fé em Jesus Cristo, fazendo a sua parte, mas acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nos dê fé, acrescenta a nossa fé. Muitas das vezes somos desconfiados, nós somos descrentes, muitas das vezes. Nós afirmamos com os nossos lábios que cremos em Ti, mas a nossa ação é diferente do discurso. E muitas das vezes, na hora de uma prova, nós não somos aprovados. Nós negamos, nós desacreditamos que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos sustentar. E aí sofremos porque nós não confessamos muitas das vezes os nossos pecados
e não cremos verdadeiramente nas tuas palavras. Que nós possamos crer que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor mesmo diz para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, que o Senhor mesmo diz para nós buscarmos primeiramente o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que possamos crer na tua palavra, crer nos teus mandamentos, crer nas tuas promessas. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.